Ah, voltamos. O Sim. pessoal está voltando. Se alguém tem pergunta, coloca aqui de novo, porque a gente até vai conseguir resgatar a mensagem anterior, o que ficou gravado, mas agora a gente não vai conseguir ler. Eu achei que ia dar para voltar ali rapidinho, mas quando Mas desligou, eu sumiu. fui acompanhando, até então tinha muito comentário com o que a gente estava falando. Ah, me descobri ansiosa, eu reajo assim, eu reajo. Acho que pergunta não ficou sem resposta ali. Não, tá. Agora vai ser o tempo de pergunta, né? Vamos ver se poderia fazer uma live como começar o low carb. Ah, Anotado. legal, bacana. Parei, Eu posso vir parei. como testemunha. Prova social, Cris. Eu Você, sou, você, você é uma super garota propaganda para mim, Cris. eu sou. Olha, gente, eu É. aprendi a receber elogio, Flávia. Tá recebendo muito? Ah, nossa, o pessoal, eu às vezes não me reconheço, as pessoas estão estranhando. A minha filha, quando era pequenininha, alguém falava para ela: Nossa, você sabia que você é linda? Aí ela respondia: Eu sei. Eu falava, gente, que nunca perca isso, né? E o quanto que a gente precisa aprender isso com as crianças, né? Não, A é gente verdade. vai E na chegando. outra geração, eu acho que os nossos pais não deixariam a gente responder assim, ia falar, isso é uma coisa que se fala, a gente aprendeu a não receber elogio, né? A gente meio que treina isso, né? Tem que ser, né, contido, né? Até isso, assim, nossa, recebo um elogio, vem uma emoção também positiva. E por que eu não posso dizer eu sei se eu concordo com isso, né? É Muito verdade. legal. Bom, pessoal, Paty então também quer ser o quê? Linda, Paty? Você é linda. A gente tem que se reconhecer mesmo, né? A gente se perde no meio de tudo isso. e eu acho que assim, essa questão da decisão, né, Flávia? Eu falei que ia compartilhar um pouquinho da minha experiência. Se vocês tiverem perguntas, coloquem. A gente fica até 7h20 falando um pouquinho mais. Né? Se não vier pergunta, eu completo aqui, porque ainda tinha assunto. Sempre tem, né? É muito amplo. Mas assim, a minha experiência, eu acho que o que eu fiz diferente dessa vez, primeiro saber o que fazer, né? Porque eu não sabia. Então, com o programa Low Carb da Flávia, essa coisa de ter alguém no dia a dia com quem você tira dúvida, faz muita diferença, né? Porque é na vida real que você trava, né? É quando você olha ali um aipim ou uma abóbora e você não sabe o que, que eu como hoje, você vai para o aipim, né? Para a mandioca, e você detona com todo o teu low carb, mas você acha que é natural, né? Se eu não tenho a informação, eu faço besteira. Então, assim, É, isso foi uma coisa que foi muito importante para o meu processo. E outra coisa que foi muito importante, que fez diferença, foi também não me permitir estar lá na frente. Eu estava no hoje, então eu subia na balança hoje, eu não gostava do número, não tem problema, porque eu estou focando no número que me agrada, então eu não registrava. Você vai ver o meu gráfico lá do Fat Secret, ele não sobe hora nenhuma, porque eu combinei comigo que eu não ia fazer nenhum apontamento que me machucasse. Por que eu vou escrever naquilo lá? Aquilo é meu. Por que eu vou escrever que eu subi 300 gramas? Não, eu vou fazer, continuar me pesando, e a hora que eu chegar onde eu quero, eu boto. E às vezes era coisa de dias, né? Mas eu não me permiti aquela sensação do, engordei, aquela sensação, então tá tudo jogado fora, né? Se eu engordei 300 gramas, daqui a pouco eu vou recuperar 10 quilos. Eu não me é. permiti isso, né? Então foi um movimento muito de decisão, né? Eu fui aplicando comigo tudo isso que eu faço até em terapia. Assim, não me permiti a dúvida, né? E eu falava bastante isso, né, Flávia? Assim, para mim só está funcionando porque eu não estou fazendo mais ou menos, eu estou fazendo 100%. Porque se eu fizer mais ou menos, eu tenho dificuldade de voltar. Então, assim, eu levei como uma decisão mesmo. E aí não tinha sofrimento, porque se era uma decisão, eu tinha que descobrir coisas que me dessem prazer. Que até foi uma coisa que a gente falou outro dia, né? Assim, não é para deixar de ter prazer. É que às vezes você precisa escolher o prazer que você vai ter, né? E Sim. se ele está adequado ou não com o seu programa. E quanta coisa gostosa a gente come, né, no programa. Eu lembro do aniversário da Vivi, de 10 anos, eu fiz tema Paris, que eu sou apaixonada pelo filme da Amélie Poulain e tal. Eu fiz, foi todo buffet normal, mas eu fiz brigadeiro, tem até no Instagram, coisa bem antiga, de 2016. Brigadeiro low carb com morango, Olha, conchinha de brigadeiro branco com brigadeiro normal. Fiz é bolo pra linda. mim. Gente, por que eu fiz? Porque tava eu fazendo low carb, minhas duas cunhadas, minha irmã, acho que minha sobrinha também. Então, depois do parabéns, de tudo que ia ser aquela parte do prazer,
a gente foi lá para a cozinha e nos deliciamos, porque ficou tudo muito gostoso, com as sobremesas low carb. Então foi isso, escolhemos o prazer, né? E depois um orgulho tão gostoso, Cris, do tipo, consegui, venci. Igual aquilo que você sentiu nas festas de fim de ano, consegui, né? E olha só, gente, isso que você está falando, Flávia, tem a ver com uma das etapas que a gente também trabalha, né, em terapia. É o quanto que eu vou reforçar a minha resistência, né? Porque no momento que eu sucumbo, né? E ó, de novo, pessoal, eu não estou falando aqui das situações em que a gente identifica transtorno alimentar, aí é outra coisa. Mas eu estou falando da obesidade, da fome emocional, que não chegou no nível de transtorno alimentar. Eu vou trabalhar essa tomada de decisão para que a pessoa consiga dizer quero ou não quero. E se eu disse quero, eu vou comer aquele brigadeiro, eu vou decidir para mim quanto que eu vou comer daquele brigadeiro, né? Não é também decidir e chutar o balde, não é. Tomar a decisão de seguir o programa comendo 3, 4, 5, sei lá, quantos você decidiu, mas tem uma decisão por trás, né? E se eu decidir que eu não vou comer, é uma decisão também, não vou ficar na dúvida, sofrendo a cada passada de bandeja, né? É o que eu Então, falo da assim, maturidade. Se decidir não é, comer, não é sofrer. Tipo, eu até falo disso numa das videoaulas, né? Como é que você vai dizer não? Ai, não, obrigada, tô de dieta. Ou você vai falar, não, obrigada, tô satisfeita. Isso, o jeito que você traz, que você, como que fala? Coloca pra fora, não é essa palavra que eu queria falar. Mas vai fazer muita diferença do resto do tempo que você vai ficar naquele ambiente. As pessoas vão te dor não enxergar. com amor, né? É um não com dor ou é um não com amor, né? Pois é, e se é com dor, Cris? E se é com dor, o que que o outro faz? Ai, para, você não precisa disso. E quase que te convence. Daqui a pouco você tá lá comendo o hot dog, o bolo salgado, tudo. E você chega em casa como? Tô A culpa acabada. por Que aqui, merda né? que eu fiz, né? Então é isso, isso que eu falo do mimo comigo, foi isso, foi o combinado. Eu não vou comer, então é uma decisão. Eu não vou morrer, eu já sei todas as consequências. Daqui a pouco eu me permito, não é o momento, E outra né? coisa que me ajudava muito, e eu não sei se o pessoal aqui tem esse hábito, eu sempre tinha um bolo delicioso, low carb, com calda, congelado. E assim, todo evento que eu ia, eu tinha. Como que eu confrontava os meus pensamentos sobre a comida que eu estava vendo ali? Fica tranquila que o seu está te esperando em casa. Então, assim, era uma frase, era não, e é até hoje. Eu não vou numa festa sem ter o meu bolo pronto em casa. Né? Isso quando eu não levo. Se for uma festa mais íntima, assim, eu vou levar na bolsa tranquilamente. Eu É, vou levar eu o já meu levei chocolate. chocolate em barra. Eu já levei barrinha de chocolate, 70%. Acho que na época era 60% ainda que eu comia. E aquilo foi um abraço. Eu precisava Porque de um assim, doce, interviu. então, assim, a gente tem que aprender esses recursos também, né? Assim, eu preciso me impor sofrimento, porque a gente também tem essa ideia sobre lidar com a nossa obesidade, parece que a gente quer se machucar, né? É assim, É, eu tô assim, não tô satisfeita com o jeito que eu tô, eu mereço sofrer mesmo. Então eu vou ficar olhando lá o doce, eu vou. Não, deixa o doce passar e você tira o seu da sua bolsa, né? Então, assim, a gente uhum, também começar a cuidar um pouco mais de não se impor sofrimento, né? Não precisa ser sofrido. Eu acho que isso também fez diferença para mim. Sabe assim, não é, vou sofrer mais com isso. Se aumentou 300 gramas, amanhã eu vou olhar de novo, ou daqui a 2 dias, 3 dias. Um dia vai chegar onde eu quero, mas o meu foco é o que eu quero, não são os 300 gramas de hoje, porque eu também estava com a decisão de fazer o programa, e eu cumpria o programa, e eu sabia que se eu tinha aumentado 300 gramas, eu tinha algum ajuste para fazer, mas que fatalmente ia voltar ao rumo. Então, uhum, é muito disso. E cada vez que você decide, você vai reforçando essa maturidade, né? é. Essa coisa da decisão e não da desistência, porque cada vez que você sucumbe, você está dando força para o seu lado, né, desistente. No momento que eu tomo a decisão, eu estou ali na resistência, né? E isso também empodera a gente, é Não, e importante. muito, Cris. É por isso que vai até, de novo, aquele post que eu fiz, o bilhetinho dentro da geladeira e ajudar você, porque tem muito da gente transferir responsabilidade. Pô, meu marido não ajuda, ele chega com pão todo dia. Gente, eu passo por isso até hoje. De chegar naqueles cafés que eu amo da manhã e às vezes tem pão francês cheirosinho, quentinho. Gente, mas eu troquei, o meu prazer também tá maravilhoso, né? Sim. Então não adianta ficar transferindo, porque quando você decide fazer a cagada, é sua, não é de ninguém, né? Então a gente tem que puxar pra gente mesmo,
trazer plano B, plano C, o autoconhecimento, isso que você falou, né, Cris? De você saber, não, se eu fizer mais ou menos, eu não vou conseguir voltar. Quando a gente vai colhendo esse tanto de informação, a gente consegue desenhar um caminho bem legal para percorrer, né? São saídas boas. E eu acho que assim, quando você também começa a entender o que passa na tua cabeça, né? São aqueles pensamentos permissivos, né? Ah, esse dia foi horroroso, eu mereço. Mas será que eu mereço isso? Eu mereço um banho longo, um banho quente, né? Eu mereço isso, eu mereço dormir perfumada, eu mereço comer, ou eu mereço ficar confortável e atingir o que eu quero, né? Se é É, para eu falar para mim mesmo eu mereço, vamos trocar o eu mereço por alguma coisa que tenha a ver com o que você está projetando para você, né? é, E isso às vezes também não é fácil. Falando assim parece fácil, mas é uma construção, né? E às vezes, assim, como eu falei, eu recebo paciente que vem para tratar, às vezes, uma depressão. A pessoa em depressão, ela tem uma tendência a engordar, porque a depressão ela te tira da atividade, né? Ela te coloca numa posição de passividade, mais inatividade. Então, assim, essa falta de lidar, né, com a tua vida, e isso vai acabar gerando aí um aumento de peso. Aí a gente vai trabalhar a depressão e depois a gente vai olhar para as outras coisas que apareçam como queixa do paciente. Assim, em geral, vai aparecer, né? A questão da alimentação, a questão da fome emocional, tudo isso. E Cris, se a gente também ficar olhando só para aquela coisa da recompensa rápida que você falou, o que que eu mais quero na recompensa rápida do emagrecer? Olhar o número da balança. Ah, Cara, isso é isso perfeito, faz Flávia. pior, Cris, porque é tanta coisa que envolve a balança, é o intestino que travou, um alimento que reteve mais água naquele dia, mais líquido. Então, assim, se eu não perceber, se eu não abrir, eu tô assim para a balança, se eu não fizer assim, que é o fazer assim? É chegar na fila do supermercado, não que hoje a gente não está podendo ir, mas olhar para o seu carrinho e falar: caraca, que carrinho de gente grande. Há uns tempos atrás, o que ia ter de coisa industrializada, congelada, bolacha, bicho? Olha meu carrinho. É se perceber no fogão cozinhando para aquela família, Uhum. trocando a margarina pela manteiga. Tudo isso é ganho, né? Então, ficar só com essa resposta rápida que a gente procura, dependendo de número, isso nos faz com a gente. É caminho errado. É caminho de frustração e de voltar para a ansiedade, para a geladeira, Vamos falar um né? pouquinho mais da ansiedade, que você trouxe aí me remeteu uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Lembra que eu falei que a ansiedade é quando a gente se coloca lá na frente, né? Sim, Meu pensamento me coloca num tempo que eu não tenho ação. Né? Se eu tô lá nos 35 quilos que eu tenho que perder, hoje eu não resolvo isso. Né? certo, Pensar nisso, eu não vou acordar amanhã 35 quilos mais magra. Assim, certo. é bem radical para ficar marcado aí para todo mundo. E aí, o que me atrapalha no processo? É esse pensar todo dia assim, puxa, mas ainda faltam 35. Aí eu subo na balança, eu perco 300 gramas de um dia para o outro. Aí eu não comemoro isso, porque faltam 35, né? Parece tão Parece que aquilo não possível. foi nada, né? Aquilo não faz nem cócegas no que eu preciso Hum. resolver, né? Então, esse olhar muito para frente, muito do, sabe, esse olhar do que falta, né, que tem a ver com a ansiedade, é um olhar que a gente também precisa controlar, a gente também precisa confrontar, né? Então, assim, é negativo, Cris, ficar olhando para frente, fazer essa projeção de futuro? Claro que não, né? Porque, assim, eu não realizo nada se eu não fizer um planejamento, se eu não fizer uma projeção de futuro. Mas como é que eu posso trabalhar isso na minha cabeça? Eu me projeto lá na frente. Eu tenho 35, vamos usar esse exemplo que eu acho que é ótimo, né? Eu tenho 35 quilos para resolver. Então tá, o que, que eu vou fazer hoje que seja um passo para chegar lá? Mas eu não vou ficar me atormentando com essa ideia, né? Então tá, Uhum. então hoje eu vou decidir não comer esse brigadeiro. E vou dizer para mim, fica tranquila, porque o seu bolo gostoso low carb tá te esperando. Porque foi a decisão do programa que eu fiz, né? E assim, independente, fiz contigo, independente do que seja o programa, mas assim, você tá trabalhando na decisão, né? Ou você está trabalhando na permissão. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente precisa reforçar. Né? Eu fiz, por exemplo, uma lista aqui de habilidades que a gente precisa olhar e desenvolver, né? Quando
Tô. Muito bom. Não, Cris, acabei de falar, travar na hora da lista é muita É, sacanagem. é. Eu queria aproveitar, porque assim, a gente já falou, mas eu queria fazer um resumão, sabe? Então, assim, as habilidades que a gente precisa desenvolver quando a gente quer alcançar um resultado, né? De repente, trabalhar numa mudança de hábito, de seguir um programa até conquistar o que a gente quer. Eu não posso deixar de falar em tomada de decisão, né? E aí tá, os estudos explicam isso, né? A tomada de decisão ela está focada na recompensa de curto prazo. Então, eu preciso estar atenta a isso, porque se eu faço isso com a comida, eu faço isso com outras coisas também. Aprendo a lidar com o meu emocional, eu vou despachar, eu vou colocar isso em outra coisa. E a gente falou semana passada, né? Então, assim, olha esse emocional, o que, que é isso? O que, que você precisa resolver que você não está resolvendo, que está te jogando para esse impulso de comer, né? Porque se eu não resolver o emocional, vai ser um outro impulso, né? E aí a gente tem uma série de, né, de outras coisas que a gente vê, até vejo na clínica, pessoas que ficam flutuando, né, entre o comer emocional, entre um impulso por sexo. Voltamos. Ai, tô vendo, tem bastante gente querida aqui, pessoal. Muito bom ver vocês. Olha, eu tô começando aqui com a Flávia a fazer live, então eu me atrapalho, eu não consigo ficar lendo e falando com vocês. Então, É quando difícil, né? acaba, eu olho todo mundo lá. Então, aí voltando à lista, assim, eu preciso aprender a resolver problemas, eu preciso enxergar quando eu tenho um problema para resolver, né? E eu acho que a gente começar a se dizer o seguinte: eu tenho realmente uma emoção ou eu tenho um problema para resolver nesse momento? Né? Porque quando eu não olho para o problema que eu preciso resolver, a emoção explode, né? Ela quer me dizer alguma coisa, faz alguma coisa com isso, né? Isso não está certo, isso não é bacana, não está te fazendo bem. O que quer que seja, tem um problema para resolver, não resolvi, a emoção vai explodir. Porque ela quer me dizer alguma coisa, né? E todo post eu falo disso, né? O que, que a sua emoção quer te dizer? O que, que a sua emoção quer te dizer? E a gente não tem o hábito de se ouvir, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de dar nome ao que a gente está sentindo. Né? Eu tô triste. E às vezes a tristeza ela vai se manifestar como uma irritação, né? Porque eu, no meio do caminho, faço um julgamento dessa tristeza, né? Como a gente já tinha falado. Se eu julgo que ficar triste é coisa de fraco, se eu julgo que ficar triste é ruim, né? É negativo, eu vou manifestar isso de outro jeito. E nem sempre a gente consegue mapear todo o processo de raciocínio em torno dessa emoção, né? Mas é o exercício de se olhar, de se entender. Outra coisa, a comunicação, que a gente falou aqui, né? Às vezes eu tenho muita dificuldade de comunicar o que eu sinto, o que eu quero, né? O que eu permito ou o que eu não permito, né? Às vezes eu não consigo nem comunicar qual é o meu limite numa determinada situação, e aí a emoção vem, né? E às vezes se manifesta aí como uma fome emocional. A coisa de ser assertivo também, né? De conseguir ser claro, né? Ser claro, Nossa, se tem uma coisa que coerente. me gera frustração, é esse ponto, Cris. É. Em algumas situações que eu vejo que eu não consigo, que é a minha dificuldade, aí eu vou tentar e eu vi que também eu não me comuniquei, eu não fui assertiva, não era aquilo que eu quis dizer. Eu coloquei uma outra coisa no meio que não tinha nada a ver. Depois me dá uma frustração, Fica uma remoendo. ressaca. É. É muito ruim. Então, Essa parte da assertividade é algo assim que me pega, me pega. quando a gente fala de estratégia para regular a emoção, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm como hábito regular a emoção com evitação, que a gente falou, né? Eu evito a situação, eu evito lidar com aquilo, eu evito comunicar sobre aquilo. A fuga, né? Tem gente que Uhum. foge, às vezes, fisicamente da situação, né? Fica evitando encontrar, fica evitando lidar. Mas às vezes o que acontece é que uma situação gatilho dispara a emoção em torno daquilo, né? Que pode nem ser a situação em si, mas um gatilho que fez lembrar, que trouxe a memória. Sim. E isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com a coisa de ficar remoendo, né? Daquela coisa de você remoer a emoção. No teu caso, você falou, né, de não ser assertivo e tal, mas às vezes a gente faz isso com outras coisas, né? Eu sinto
sei lá, eu tive um problema no meu dia. Às vezes o dia foi maravilhoso, eu tive um problema de manhã, mas eu almocei com a minha amiga querida, a gente riu muito, depois eu fui para o trabalho fluiu bem. Mas às vezes eu tenho um hábito de remoer problema. E aí eu fico pensando naquela coisa ruim que me aconteceu o dia inteiro, né? Então isso é outra coisa que a gente sempre tenta mapear, assim, com o paciente. Eu tento trabalhar muito com o paciente, assim. O seu dia foi horrível ou aconteceu uma coisa horrível que você remoeu durante o dia inteiro? Né? Que você ficou ali, ó, rememorando, trazendo de volta. Porque esse nosso sistema cognitivo é fantástico, porque você vive uma situação, faz um julgamento dessa situação, pensa sobre a situação de uma determinada forma, isso já dispara uma série de processos em você, né? Mexe com o seu emocional. E você trazer a memória, às vezes, traz a mesma sensação, né? Então, aí você brigou com alguém num determinado dia. Você vai ter um processo de interpretação dessa situação que vai te disparar uma reação fisiológica, de repente vai te dar um desconforto, você vai querer chorar, você tem explosões, tem gente que de repente fica suando, né? Porque às vezes quer falar e não consegue, ou não falar também é um comportamento que às vezes é provocado por essa interpretação que a gente faz. E tá, passou essa situação, não lidei com isso. Às vezes lembrar dessa situação me provoca a sensação toda de novo, né? Que é uma prova de que esse processo cognitivo ele acontece e que a gente precisa olhar para o cognitivo, precisa olhar para essa interpretação. Só uma pergunta, então. A gente fala muito de não julgar o outro. Se a gente fizer um desafio, eu não. Porque eu fiz isso ano passado, do feijão, um exercício assim. Vamos colocar 10 feijões no bolso direito. Cada vez que eu julgar alguém em pensamento ou comentando com alguém, eu vou pegar um feijãozinho e eu vou passar para o bolso esquerdo. Se a gente fizer um desafio de um dia inteiro, da gente não se julgar, né, se perceber, mas no lugar de não me julgar, quando eu falar, não, eu não vou me julgar, eu troco pelo quê? Será que daí não pode virar um automimo também? Não é perigoso? Então, eu acho que aí, assim, é você ter a clareza do quanto que você está, de repente, se corrigindo, né? Porque isso acontece. Eu estou fazendo alguma coisa, não deu certo, eu preciso corrigir. Né? E o quanto que eu estou fazendo uma crítica e de diminuir, sabe? Assim, o quanto que, de repente, você está mexendo com uma coisa que não tem relação com a situação, não é uma questão de repente, melhorar, desenvolver uma habilidade. Não, você está... Sabe aquela vozinha Me jogando para baixo. que fica na tua cabeça, nossa, né? Ah, tá vendo? Você não controla mesmo, nunca que você vai conseguir isso. Não tem jeito. Você não tem jeito mesmo, você é péssima, sabe? É óbvio que eu estou usando aqui as palavras bacanas que isso vai ficar gravado. Porque não é assim que a gente pensa com a gente. A gente usa os piores palavrões, a gente se diminui, né? Então, assim, é como se fosse magia negra, né? Você jogando aquela carga de coisa ruim em você mesmo, né? Esse pensamento todo péssimo em você. E aí pensa o seguinte, você é a pessoa que vai usar os recursos para fazer ser diferente. Mas se você já está dizendo para você que não presta, que não vai dar conta, que você não vai acionar os seus recursos, é você com você, né? Então, assim, aí a gente vai começando a entender a capacidade que a gente tem de fazer dar errado. Né? E isso não tem a ver com pensar positivo, não. Tem a ver com esses comandos que a gente dá para a gente, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas você fala de pensar positivo? Não, eu estou falando de pensar o quanto que isso é prejudicial para você, né? E como que você pode mudar o jeito de acionar os seus comandos. Né? Porque se eu aciono o meu comando, você nunca vai conseguir, sou eu que vou buscar recurso para fazer dar certo ou não. Então, eu já disse que eu não preciso me esforçar para isso, porque eu já estou dizendo que eu nunca vou conseguir. Então, assim, a gente também precisa estar atento a esse tipo, né, de julgamento. Então, a ideia do feijãozinho eu achei ótima. Né? Eu acho legal mesmo. Vai te dar clareza, sabe? Assim, consciência de quanto que está acontecendo. E uma outra coisa que era uma dica que eu esqueci de trazer é você fazer o teu potinho da gratidão. A gente tirar um pouco o nosso pensamento e o nosso exercício mental do que é ruim, né? Principalmente na hora de dormir, né? Olha, às vezes é muito comum, você deita e aí vem, né?
todo aquele exercício da mente, né? O que eu não processei ao longo do dia, vem na hora de dormir, eu fico acelerado, não consigo dormir. Aí vem muita coisa ruim, às vezes, né? Muito pensamento ruim, muito julgamento. Então, assim, tem um exercício que é muito legal, que é você, antes de dormir, fazer, de repente, num caderninho ou num potinho, mostrar, vou confidenciar para vocês o meu, ó, eu adorei. Que Aqui é, legal. aqui é a minha caixinha de gratidão. Então, eu tenho um exercício de diariamente escrever 3 coisas pelas quais eu sou grata. Então, assim, fazer isso antes de dormir também muda o teu, sabe, a tua disposição para um movimento mais positivo. E às vezes eu tenho uma dificuldade até de achar coisas pelas quais eu sou grata. Então eu vou lembrar do passarinho que cantou, eu vou lembrar, sei lá, de alguém que trouxe um queijo que eu encomendei. Não sei, qualquer coisa, mas eu preciso ter esse olhar da gratidão, porque isso também promove mudança, né? Até né, Uhum. no cérebro da gente, né? O quanto E que a gente acredito que até modifica. fazer isso no momento de dormir também ajude a higienizar o sono, né, Cris? Dormir mais leve. Vai dormir mais leve, né? Se associar isso à respiração diafragmática ajuda muito. Que bacana. Ótimas dicas. Cris, 7h26. Vamos encerrar? Vamos, pessoal. Obrigada aí por vocês terem vindo, hein? Ana Pela Cláudia. segunda visita hoje, né? Oi? É, Obrigada também pela segunda, porque a gente reiniciou às 19 e o pessoal acompanhou a gente. é verdade, né? Voltaram com a gente. Pessoal, Ó, obrigada. Cris, então faz o vídeo pra gente, coloca, nem que passe de 1 minuto, vire IGTV, do, do que era mesmo, que faltou o exercício, do tempo, né? E eu vou lançar amanhã o desafio do feijãozinho. A Vai, vamos gente lá. se perceber nos julgando o tempo inteiro e a gente fazer uma contabilidade aí no fim do dia, como é que foi isso com a gente, o tanto que a gente está nos ajudando, o tanto que a gente está atrapalhando aí a situação. O processo, né? Então, Tá bom. Pessoal, tá bom? obrigada. Se quiserem ouvir mais coisas, mandem pra gente. E Podem até. fazer sugestões para a gente de live, né, Cris? É verdade. Se ficou com vontade, Né? quero mais, diz qual assunto queria ouvir. Se a gente tiver como voltar, a gente traz para vocês. Ah, que linda a mensagem da Paty. Eu vou começar a fazer também meu pote de gratidão, adorei. E eu vou colocar também essa live, todo esse aprendizado. Muito obrigada. E eu ia falar mais alguma coisa importante. Não lembro. Bom, enfim, a gente vai estar o tempo todo nos stories, né, Cris? Ajudando quem precisa, nos ajudando, porque eu falo que ajuda é mútua. O tempo É, que eu sinto que eu estou ajudando alguém, tem alguém aí estendendo a mão para mim também, e eu preciso, né? é Então, ótimo. A gente vê que tá junto, né? Eu é acho que isso isso. é o que faz a diferença É, mesmo. Né? é isso mesmo. Vocês viram que a gente não está nem falando de quarentena, né, gente? Vamos falar de É, vida. Não, isso aí a gente está vivendo. Vamos falar do que, né? Do que vai além disso. E vai além disso, né? Graças a Deus. Então, eu lembrei o que eu ia falar, que a live vai ficar gravada, porque eu salvo, consegue ver até amanhã, e depois eu coloco no YouTube, no canal do Cabo Gentil. Aí eu vou colocar também isso nos stories para vocês acessarem e depois conseguirem assistir com calma, anotar alguma coisa. Tá bom? obrigada, então, Boa noite pessoal. para todo A mundo, boa Flávia, noite, Cris. obrigada. Obrigada a Obrigada a você. Beijo. vocês.